Fala, criptomaníacos! Sejam bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na edição de hoje, vamos entender as possibilidades para a semana, depois que o Bitcoin fechou um gráfico semanal em forte alta. Forte alta que quem acompanhou as nossas últimas edições conseguiu pegar aqui, afinal o Bitcoin rompeu o nosso nível de gatilho e depois foi direto para os nossos alvos. Então assim você pode se beneficiar dessa alta. Então agora vamos entender as possibilidades, já que o preço está iniciando um processo de correção e o que o Bitcoin precisa fazer para um contexto mais positivo, que é conseguir permanecer acima dos 30 mil dólares e até buscar níveis mais altos, como até a região dos 40 mil dólares mencionado no título dessa análise. E aí nós vamos entender, então, a partir dessa análise, como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando em consideração essas possibilidades. Então, olha só, antes da gente falar sobre preço, vamos falar sobre os dados econômicos dessa semana, ok? São poucos os dados que podem trazer impacto para o mercado cripto. O calendário econômico dessa semana tem uma agenda muito tranquila, tá? Onde os dados mais relevantes começam a sair na quinta e na sexta-feira. Na quinta-feira, os pedidos iniciais e contínuos seguro-desemprego, porém, a gente só espera o impacto se esse indicador vier com um contexto ou muito positivo ou muito negativo. Algo em linha com a expectativa não tende a fazer preço. Além disso, na quinta-feira vai ser divulgado também o PIB dos Estados Unidos, referente ao último trimestre. E caso também venha com contexto extremo, podemos ver aí mais volatilidade. Daí, na sexta-feira, vai sair o núcleo de preços do PCE, um dado de inflação que sim pode mover o mercado caso venha com um contexto extremamente negativo. Então, no cenário macroeconômico, a realidade é que nós não esperamos muitos impactos provenientes dos dados dessa semana, a não ser que, de fato, venha com um contexto extremo, seja acima ou muito abaixo da expectativa. Algo próximo em linha com a expectativa, nós não veremos aí grande volatilidade proveniente disso. Porém, quando a gente fala de ação de preço, sim, podemos ver volatilidade do Bitcoin. Afinal, Bitcoin subiu mais de 15% na última semana e agora ele pode fazer uma boa correção. Então vamos para a tela agora aprofundar tudo isso detalhadamente. Então olha só, criptomaníacos, esse é o gráfico que vocês estão habituados aqui na análise semanal das carteiras. Na última edição, né, segunda-feira, dia 19, Bitcoin estava aqui, ó, nesse candle ali na região dos 26 mil dólares e nós mencionamos que caso ele conseguisse romper essa LTB e também os níveis de gatilhos, aqui marcado com as duas linhas rosas, a última região era a faixa dos 27.400, a tendência é que o Bitcoin viesse no nosso objetivo, nesse primeiro, posteriormente poderia até buscar os 31 mil dólares. E foi o que aconteceu. Depois desse rompimento, o Bitcoin disparou aqui, subindo 13% e dando essa oportunidade para quem ficou ligado na última edição de pegar todo esse impulso. Então, hoje vamos atualizar essa análise, já que esses objetivos foram cumpridos, e falar sobre as possibilidades a partir de agora. Vou começar aqui primeiro dando uma limpada nessas linhas, né, para a gente ter uma análise aí mais clara e objetiva. Esse nível, que era o nosso objetivo final desse rompimento de LTB, que foi cumprido, agora vai ser a nossa região aqui de gatilho, né? Ou seja, um nível que o Bitcoin precisa romper para destravar um novo impulso, destravar mais um contexto de alta. Por quê, pessoal? Essa é uma região extremamente importante que já foi sentida aqui em abril desse ano, quando o Bitcoin confirmou o início do bear market também, ó, foi onde o preço despencou dos 32 mil dólares, foi até os 26.700. Quando ele retestou essa região, ó, ele deixou esse candle aqui, esse único candle positivo no meio desses quatro, rejeitando o rompimento desse patamar. E lá em 2021, antes da renovação da máxima histórica, também foi região de apoio para o preço. Então, claramente, essa aqui é uma região difícil para o Bitcoin conseguir romper. E já adianto que, se em algum momento dessa semana, não é a nossa expectativa que isso aconteça essa semana, mas vou colocar aqui, porque se o Bitcoin romper essa região, pessoal, que vai até ali os 32 mil dólares, mais ou menos, depois eu vou marcar a região final dessa região, nós temos alvos para o Bitcoin para um nível bem mais alto. E aí eu vou marcar aqui essa região para vocês. Ó, primeiro, esse nível ele tem também mais uma importância, porque ele é a retração desse movimento de baixa que vem desde março desse ano. Daí, com esse rompimento acontecendo, nós vamos olhar para
o preço indo buscar a retração do movimento anterior. E aí o movimento anterior vem da sua máxima, levando a FIBO até a região da mínima, leva o Bitcoin aqui, ó, já perto dos 40 mil dólares, 38.500. E essa região, ela é uma região interessante, porque vai ser um marco aí de mercado muito forte o Bitcoin atingir esse patamar. Então, já adianto aqui, se no decorrer dessa semana o Bitcoin conseguir se consolidar acima desse novo gatilho que eu marquei para vocês, essas duas linhas brancas são os alvos da continuação. E reforço que, como o Bitcoin vai estar buscando a região de FIBO do movimento vindo da sua máxima, indo até sua mínima, é esse o ponto que precisamos ver o Bitcoin rompendo para uma reversão de tendência. Ou seja, o Bitcoin está caminhando para o nível que vai colocar ele próximo a uma reversão de tendência, caso seja superado. Então ele precisa romper ainda esses 31 mil dólares, posteriormente ele tem essa próxima região ali marcada com as duas linhas brancas, que agora um alvo novamente posteriormente vai ser uma região de gatilho para a reversão de tendência. Então, o momento é interessante para o Bitcoin, mas a realidade é que a maior probabilidade é que essa semana seja uma semana de correção depois desse último impulso. Daí nós vamos ver a partir de agora quais são essas regiões que o Bitcoin pode buscar e por que esses níveis são interessantes deles serem mantidos, o que vai trazer oportunidade, inclusive, para você que está de fora conseguir se posicionar. Daí a gente pode avançar mais para o gráfico diário para observar esses níveis. Já vou marcar uma primeira região aqui como um suporte do curtíssimo prazo, que inclusive pode ser testado hoje ainda, né? Que é essa região dos 29.350, média de 9 no diário. Além disso, também tem essa região ali de resistência rompida, que antes foi um objetivo para a gente e que agora vai ser também um nível de suporte, que é essa faixa dos 28.200, 28.300 dólares. E o suporte mais forte dessa estrutura está lá embaixo em 27 mil dólares aproximadamente, que eu estou sinalizando no gráfico com essa linha branca, né? Ou seja, pessoal, enquanto o Bitcoin estiver acima desses três níveis de suporte, em especial esses 27 mil dólares, temos maiores probabilidades dessa correção, de qualquer processo de correção, ser justamente para a validação da estrutura de alta, ou seja, dessa estrutura de alta formada aqui, para o preço formar fundos ascendentes por aqui e ganhar tendência e força para romper esses 31 mil dólares. Além dessas regiões serem importantes por conta das médias, nós conseguimos visualizar nesse indicador, no TRDR, que esse nível é importante, pois ele é uma região de demanda compradora. E aí eu me refiro a isso porque nós temos esse indicador, ó, que plota esses desenhos no gráfico, que sinalizam para a gente quais são as regiões com interesse, seja comprador ou vendedor. Então, quando forma esse desenho vermelho, mostra para a gente as regiões com mais ordens de venda, o volume vendedor predominando em tal região. E quando aparece verde e um contexto mais amarelinho assim, sinaliza as regiões de maiores interesses compradores, ok? Então, observem que nós temos muito interesses compradores aqui nessa faixa que vai desde os 29.500 até 27.400 dólares, que estão marcados aqui no gráfico com as três linhas amarelas. Então, com isso, observem que essas regiões têm confluência com os níveis que eu marquei aqui já no TradingView, que são essas duas linhas amarelas e o suporte mais forte lá embaixo, com a linha branca no gráfico. Nas últimas edições das nossas lives lá no Radar Criptomaníacos, eu marquei um ponto de gatilho no gráfico intradiário para termos a confirmação de um processo de correção de fato acontecendo. Nessas últimas horas, o Bitcoin começou a fazer o rompimento desse nível que eu chamei como gatilho para um processo de correção de curto prazo, que eu acabei de sinalizar no gráfico com a linha amarela. Como o Bitcoin começou a fazer esse rompimento agora, nós temos mais convicção dessa correção até esses suportes marcados com as linhas amarelas, mas ainda precisamos ver um fechamento de 4 horas para isso se confirmar. Porque observem que as últimas 3 vezes que o preço caiu abaixo dessa região, ele não fez uma confirmação de rompimento, né? Ele caiu abaixo, novamente voltou acima depois de alguns minutos. Então, nós estamos vendo o preço caindo abaixo agora. Vamos ver se até o fechamento desse candle aqui, o preço confirma rompimento ou consegue se recuperar. Esse fechamento vai acontecer às 17 horas aqui dessa segunda-feira. Então, caso o Bitcoin
feche o candle de 4 horas fazendo esse rompimento, nós temos essa indicação dessa correção se intensificando até esses suportes marcados com as linhas amarelas, em especial esse primeiro nível na casa dos $29.500. Se isso não acontecer, Bitcoin tende a ficar em uma posição mais lateral entre esse nível marcado com a linha laranja e também a região aqui de gatilho dos $31.000, dando uma funilada nesse nível com pouco volume de negociação até que de fato aconteça aí um rompimento, até que de fato aconteça uma tomada de decisão. Daí eu vou ajustar essa linha rosa, aliás, eu vou inserir mais uma linha rosa para a gente não ficar preso em um valor exato, e sim numa região, tá? Que vai desde os 30.900 até a região dos $31.800 aproximadamente. Por que $31.800? Porque nós temos essa região aqui também de interesse vendedor desde maio aproximadamente, servindo como resistência para o preço, onde está marcado essa linha aqui, olha, no TRDR. Então, por isso, estou marcando esse outro ponto de gatilho. Então, na verdade, não basta o Bitcoin conseguir romper os $30.900, tá? Ele precisa ganhar força aqui e se consolidar nessa região para de fato confirmar mais essa região de resistência aí e destravar mais esse impulso do Bitcoin. Então, no último rompimento, o Bitcoin trouxe esse impulso aqui de alta, conforme nós vimos da semana passada para cá e alertamos que poderia acontecer na nossa última edição. E aí, caso o Bitcoin consiga fazer mais esse rompimento, ele pode destravar um impulso ainda mais acentuado, ó, com uma possível alta aí na casa entre 15% a 25% rumo a esses alvos que vão ser o objetivo final dessa retração, desse movimento de baixa que o Bitcoin está fazendo, da sua mínima até o ponto de retração de FIBO. Então traz oportunidades interessantes, mas no curtíssimo prazo, muita atenção aí, porque estamos falando sobre uma maior probabilidade de, antes disso acontecer, antes de um contexto de alta, de mais swing trade, né? Que pode demorar semanas. Antes disso, o Bitcoin pode fazer correções entre 2, 5 e até 10%, voltando ali perto dos seus suportes mais forte, tá? Então, fiquem atentos nessa correção. Para você que está de fora, vai ser justamente uma boa oportunidade. Então, agora que vocês entenderam as possibilidades para a semana, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, pensando nessas possibilidades gráficas, como cada carteira vai se comportar. Então, Criptomaníacos, primeiro vamos falar da carteira Altfactor. Carteira Altfactor, no final da semana retrasada, nós voltamos a ficar posicionados em altcoin na semana passada, ou seja, passamos a semana toda posicionada, todas as altcoins que nós estávamos posicionados, teve uma alta considerável, fechamos a semana com contexto positivo. Você já consegue conferir o resultado da última semana lá na planilha que vocês já estão habituados, onde você consegue ver o histórico das movimentações de cada semana, e aí você encontra o resultado lá da última semana, e também ontem nós fizemos o rebalanceamento da carteira, fazendo a troca de um ativo. Então, nós tiramos da carteira ontem a RNDR, que não conseguiu performar bem na última semana, devolveu a alta que ela havia feito e começou a ameaçar perder estrutura de alta, e colocamos no lugar a Solana, que tem um contexto mais interessante no gráfico diário, onde a gente tem uma estrutura de um fundo ascendente que pode trazer a possibilidade de continuação desse movimento de alta que ela fez no gráfico semanal. Então, ela fez esse impulso no gráfico semanal, iniciou uma correção, nessa correção respeitou zonas de suportes interessantes, como retrações de Fibonacci. Então, como nós tínhamos esse contexto mais interessante da Sol frente à RDN, então tiramos em RDN e a Sol entrou em nossa carteira. Todos os outros ativos continuamos posicionados neles, pois estamos vendo um fluxo de mercado interessante mesmo com o Bitcoin. Fazendo uma correção, estamos falando de uma correção para continuação. Além disso, nessa última alta do BTC, o Bitcoin subiu ganhando dominância frente às altcoins. Então, em um processo de correção ou até em uma lateralização do BTC, isso abre espaço para as altcoins voltarem a ganhar dominância e, com isso, a carteira Altfactor pode ser muito beneficiada. Então, com isso, seguimos posicionados em altcoins, até porque a nossa postura defensiva no BTC
foi desativada, já que agora o Bitcoin está numa tendência mais forte. Lembrando então que você pode conferir a posição atual da carteira sempre na vitrine da carteira Outfactor, lá na seção Minha Carteira. Lá você vai encontrar o gráfico com todos os ativos que nós estamos posicionados. Agora, vamos falar da carteira Hodl. Criptomaníacos, carteira Hodl, antes da gente falar sobre as possibilidades da carteira, quero reforçar alguns pontos importantes, ok? Vocês estavam habituados a gente mandar no fechamento do dia como fica a nossa postura defensiva. Nós começamos a fazer isso em um momento que o preço ele estava desativando e ativando nossa postura defensiva diversas vezes. Antes disso acontecer, nós tínhamos uma dinâmica Antes disso acontecer, a gente apenas mantinha o relatório na plataforma e ficava lá todas as instruções para vocês no relatório. Então, a gente só fazia uma comunicação, seja no grupo de alertas ou via e-mail, caso o cenário mudasse. Então, com o preço perto da nossa postura defensiva, nós passamos a fazer esse envio de notificações diariamente e desse e-mail também. Só que agora o Bitcoin ganhou um pouco mais de tendência, atingiu aí níveis mais altos e se distanciou do nosso ponto de postura defensiva. Veja só, Bitcoin está aqui em cima, na casa dos 30 mil dólares, nossa postura defensiva está lá embaixo, nos 26.900. Então, nós não temos a expectativa agora do preço ficar rompendo e desrompendo a nossa postura defensiva igual estava acontecendo antes. Então, com isso, nós vamos voltar para a dinâmica que estava sendo antes. O nosso relatório de venda da carteira, ou seja, nós estamos posicionados, nós emitimos um relatório de venda com todas as instruções para as regiões de venda, ou seja, onde está o nosso stop. Você consegue conferir isso na sua vitrine de conteúdo da carteira Hodl, lá na seção relatórios. E aí o primeiro relatório que aparecer para você é o último relatório publicado, o relatório de hoje, onde a gente atualizou lá o nosso stop. Daí agora vocês só vão receber um alerta no grupo da Hodl ou um e-mail nosso caso o cenário mude. Ou seja, nós estamos posicionados. Se atingir o nosso nível de postura defensiva, o que nós não temos a expectativa que aconteça por agora, você vai receber esse e-mail e a notificação também no grupo de alertas da carteira. Então, antes de eu aprofundar, eu queria fazer essa atualização de que nós não vamos mais enviar e-mail para você todos os dias às 21 horas e também não vamos publicar a mensagem de forma repetida no grupo, porque nós voltamos para a dinâmica que estava antes, tá? Então, agora vamos entender aqui a nossa expectativa. Bom, claramente a nossa expectativa agora é do Bitcoin corrigir, conforme vocês viram nessa análise. Então, a carteira Hodl vai seguir posicionada e nós vamos ter uma queda desse desempenho positivo que nós tivemos em dólares no decorrer dessa semana, com isso se concretizando, mas isso que vai permitir uma consolidação do Bitcoin em um patamar mais alto, né? Fazendo com que o Bitcoin consolide perto desse patamar, trazendo aí oportunidade da gente conseguir formar preço médio próximo a essa região aqui, né? Dos 28 até 27 mil dólares. Então, a tendência é que, a partir de agora, o nosso nível de postura defensiva, ele comece a subir. Por quê? Porque a nossa média de referência já está apontando para cima. Na última edição da análise semanal, ela estava na casa dos 26.500 dólares, agora ela já está na casa dos 26.900, e é justamente com essa correção do preço e a média subindo, que nós vamos subindo o nosso stop toda semana, o preço formando uma estrutura ascendente para continuação, vai trazer aí a possibilidade de a gente permanecer comprado e o mercado continuar o seu movimento de alta. Então, a partir de agora, nós esperamos pouca mudança para a carteira Hodl, né? Já que nós já estamos posicionados na carteira e com o Bitcoin fazendo essa correção, respeitando níveis de suportes e depois continua no seu impulso, conforme eu mencionei que pode acontecer quando eu estava falando sobre o Bitcoin aqui na análise do BTC, nós só vamos ficar carregando essas posições. Então, já reforço que nós não vamos vender Bitcoin num alvo, não existe um alvo programado para venda de BTC, para uma saída parcial e recompra, isso só acontece no nível de postura defensiva. E aproveito esse momento para reforçar também as fases que nós temos na carteira, né? Nós temos fases na carteira que nós ganhamos em dólares,
ou seja, na fase que nós ganhamos em dólares, nós não acumulamos mais frações de Bitcoin, só nos beneficiamos da alta de dólar, né, da alta em dólar, e aí com isso a gente aumenta o nosso percentual de dólar, para em outro momento, como nós ganhamos mais dólares, em outro momento conseguir acumular mais Bitcoin. Existe um momento onde que o mercado está em baixa e a gente ganha somente em BTC, que o mercado caindo, nós vamos comprando fracionado, então a gente aumenta a quantidade de BTC, mas nesse contexto a gente perde em dólar, porque o mercado está desvalorizando, a gente compra, o preço cai, a gente está comprando em nível mais baixo, e aí com isso nós, nesse segundo cenário, nós perdemos em dólares e ganhamos em Bitcoin. E existe o período de lateralização, que geralmente costuma ser negativo para os dois pares, tanto para frações de BTC como para o desempenho em dólar, onde a gente fica tomando várias violinadas. Então, recentemente, vocês viram o período da violinada, que é onde a gente teve uma queda do nosso desempenho em BTC e também em dólares. Alguns de vocês que entraram no meio do caminho ficaram até com um contexto negativo. Agora, na última semana, nós pegamos uma alta em dólar, o que para muitos investidores foi a oportunidade de recuperar o desempenho em dólar gerado num contexto negativo nesse período da lateralização. Então, nós estamos nesse período de ganhar em dólares e não conseguir acumular mais frações de BTC nesse momento. Então, só alertando para vocês que nós estamos entrando nessa fase, e se essa análise for respeitar, se o mercado seguir essa análise que eu estou fazendo aqui, a tendência é que a gente só fique carregando essas posições de Bitcoin para um momento oportuno a gente conseguir acumular mais frações. Então, esperamos pouca mudança para a carteira quando eu falo sobre o BTC, e o mesmo serve para a Ethereum. Abrindo o gráfico da Ethereum aqui, nós temos um cenário muito parecido. Falando sobre as altcoins, acompanhando o gráfico de dominância aqui do lado esquerdo, observem que o Bitcoin continuou ganhando dominância, rompeu a barreira, né, dos 48,80% de dominância, já foi lá para cima nos 51 e sentiu essa resistência. Então, recapitulando que nós vamos adicionar altcoins na carteira Hodl no momento que o Bitcoin parar de ganhar dominância frente às altcoins, o que não se concretizou. Para isso, a gente precisa ver uma reversão de tendência aqui, e essa reversão acontece com a dominância voltando abaixo, mais uma vez, da casa aqui, ó, dos 50%,56%, com uma reversão dessa tendência. Então, a gente segue monitorando esse gráfico, ele fica mais no cantinho aqui, seguimos monitorando para quando isso acontecer, a gente trocar um pouco dos nossos BTC para algumas altcoins que vão subir muito frente ao Bitcoin. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira Hodl ou até ficou de fora desse último movimento de alta, não estava automatizado no momento que a gente voltou a ficar comprado, ou já fazia de forma manual e não comprou Bitcoin no rompimento ali do nosso gatilho de exposição, que foi quando a gente voltou a ficar comprado no Bitcoin. Lembrando que isso aconteceu ali nos 26.900 dólares, entre 26.500 até 26.900 para alguns clientes, ou seja, nós conseguimos pegar toda essa alta que o Bitcoin fez aí até agora de mais de 10%, e aí eu sei que muitos de vocês ficaram de fora dessa alta por não estar utilizando a automatização ou por não ter simplesmente deixado ali uma posição de compra caso isso acontecesse. Então agora você deve estar pensando qual é o melhor momento de você fazer o seu rebalanceamento, ok? Daí o ideal é que você entenda que o mercado está corrigindo e que o Bitcoin pode fazer quedas aí próximo à casa dos 10%. Então, você fazer o seu rebalanceamento de uma vez só não é muito estratégico agora. Afinal, o preço do Bitcoin pode cair depois do seu rebalanceamento e quando ele voltar a subir, você vai demorar muito para sair no 0 a 0. Então, a minha sugestão é o seguinte, vocês viram aqui na análise que nós temos uma barreira no Bitcoin entre 31 mil dólares até 31.800 aproximadamente. Então, eu faria o seguinte, a orientação é a seguinte, enquanto o Bitcoin não romper esse nível aqui, olha, dos 31.800, vocês podem continuar dolarizados, para quem está de fora, e ir fazendo rebalanceamento aos poucos, conforme o preço
vai corrigindo. Então vamos supor, o Bitcoin já fez uma correção aqui de uns 3% desde que bateu os 31 mil dólares. Daí você pode fazer um rebalançamento agora de 5%. Se ele corrigir mais um pouco, ele perde os 29, faz mais uma comprinha de 10%. Aí você vai comprando conforme ele vai caindo aqui perto do suporte dos 27 mil dólares, para você ficar com o preço médio mais baixo ainda. Isso é para você que tem um pouco mais de experiência, tá? De mercado para estar fazendo as suas alocações. Então, o mais perto possível que você conseguir deixar o seu preço médio aqui perto dos 26.900, melhor para você. Daí eu vou marcar as mesmas regiões que eu marquei aqui, 29.500, 29 mil dólares e 27, que são os níveis interessantes aí para vocês fazerem o rebalanceamento com o preço iniciando esse processo de correção, tá? Vou marcar aqui, ó, 29.500 dólares, que é uma das primeiras regiões interessantes. Depois, 28 mil dólares aproximadamente. E lá embaixo, perto dos 27, tá? Então, o mais perto possível dessas linhas, se vocês fizerem um posicionamento parcial, vocês vão ficar com o preço médio mais baixo, mais perto possível do nosso preço médio, para depois o preço continuando o seu movimento, você tem um viés mais interessante. Agora, vamos supor que o preço consiga romper os 31 mil ali e 800, 32 mil dólares sem buscar essas linhas. Daí você faz o seu rebalanceamento nesse rompimento, porque daí você faz o seu rebalanceamento no momento que você tem a convicção de que o preço vai começar a subir e não toma grandes prejuízos nesse processo de correção. Agora, se você não está preocupado com o desempenho em dólar, é melhor você começar já a fracionar as suas entradas criptomaníacos. Por quê? Porque você vai comprando, né, de forma fracionada e assim você vai ter mais satoshis, mais frações de Bitcoin. Então fica aí essas orientações. A nossa expectativa é que o mercado corrija e forme um fundo ascendente perto dessas 3 linhas amarelas. Com isso acontecendo, vai ser o momento ideal de você fazer o seu rebalanceamento, tá? Então, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição ali no suporte para você tirar essa dúvida caso o preço chegue aqui, por exemplo, e você ainda queira saber se é um bom momento, pode mandar lá para a gente. Mas, por hora, essas são regiões muito interessantes para adquirir novas posições e até para quem está de fora também se posicionar no mercado. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Na última semana, nós comunicamos aqui que nós estávamos aumentando a nossa posição em algumas altcoins que nós já estávamos comprados com o intuito de diminuir o nosso preço médio. Daí nós fizemos entradas parciais nesses ativos com a expectativa de um respiro de mercado mais acentuado. Lembrando que você pode conferir a nossa exposição atual lá na vitrine da carteira Alt Season, na seção Minha Carteira. Mas nós estamos posicionados nesse momento nessas altcoins BNB, Ethereum, Link, Matic, Aave, Uni, Avax e Arbitrum. Lembrando que as que estão com bandeiras verdes são altcoins que nós estamos com a exposição total. As que estão com bandeiras azuis são as que nós estamos com posições de forma parcial. Então, BNB segue o nosso preço médio aí na região da casa dos 245 dólares. O preço segue acumulando por aqui ainda, principalmente quando a gente olha no contexto semanal, para iniciar um respiro ali perto dos 300 dólares, é onde nós queremos segurar a BNB. Ethereum, depois da nossa entrada, Ethereum fez uma boa alta, agora está corrigindo justamente para uma região aqui de formação de fundo ascendente, visando a continuação do movimento de alta. Então estamos no lucro em Ethereum. Link, no processo de compra fracionada lá embaixo, diminuímos muito bem o nosso preço médio, agora o preço volta a ficar acima do nosso preço médio, na casa dos 5 dólares e 78. Agora nós temos a Matic, mesmo cenário, onde nós diminuímos o nosso preço médio, ele inicia um respiro, segue abaixo ainda no nosso preço médio, mas essa é a nossa expectativa, dela voltar lá para cima, perto do 0,90, perto de $1, seguimos posicionados em Matic. Aave, que também trouxe a excelente oportunidade para a gente de comprar em um nível mais baixo, visando diminuir o preço médio, que estava na casa dos 65 dólares, diminuímos para 57, e a Aave fez esse forte impulso de alta aqui, onde nós pegamos aí um bom lucro nela, seguimos posicionados, porque a Aave está fazendo um processo de correção para continuação.
Uni, cenário parecido, compramos em um nível mais baixo, visando diminuir o preço médio, e agora ela já volta acima do nosso preço médio. Então, vocês que fazem parte da carteira Out-Season, puderam ver na prática agora, né, o poder de como comprar fracionado ajuda a diminuir o preço médio e ver uma retomada do mercado. A maioria das moedas que nós tínhamos comprado parcial e o preço despencado, nós compramos mais, diminuímos o nosso preço médio, e essas moedas agora, o preço delas voltaram acima do nosso preço médio em apenas um respiro de mercado, sem nem ter feito reversão de tendência. Então, lembrando que a carteira Out-Season agora, ela não está posicionada para fazer pequenos trades, ela está posicionada para poder montar a posição numa região muito segura nesse bear market e carregar essas posições para o longo prazo. Então é por isso que nós não fizemos vendas parciais nem nada disso da carteira. E reforço que isso não vai acontecer, tá? Nós vamos vender esses ativos se a tendência de alta que elas fizeram no curto prazo forem revertidas. Se isso não acontecer e o mercado continuar subindo, nós vamos apenas carregando posições, tá? E aí a VAX e árbitro que nós fizemos entradas parciais. A VAX também, nosso preço médio lá na casa dos $11, agora já está em 13, e árbitro também, que nós nos posicionamos na casa do $1, agora está em $1,13, que esperamos pela continuação do movimento de alta desses ativos. E a OP, para finalizar, que era um dos ativos que nós queríamos ter feito entradas, não deu o nosso time de entrada, mas esse processo de correção que o mercado está fazendo agora, talvez poderíamos ter o nosso nível de entrada fracionada sendo atingido para pegar mais um respiro aí de OP. Então, o que esperamos para a carteira agora, Out-Season, é apenas esse processo de correção que vai deixar esses ativos com uma consolidação de fundo, a maioria deles já acima do nosso preço médio, para a gente estar numa posição mais segura na carteira e carregar essas operações para o longo prazo. O máximo que a gente espera que aconteça na carteira é uma compra parcial essa semana em OP, caso o mercado corrija um pouco mais. Então, criptomaníacos, o que esperamos agora é um processo de correção do Bitcoin da última alta que ele fez na semana passada, o que vai trazer oportunidade para quem está de fora do mercado conseguir se posicionar. No caso das nossas posições em Bitcoin e Ethereum, da gente ver o nosso nível de postura defensiva subindo e a gente ir subindo o nosso stop gradativamente, ou seja, vai deixar a gente em uma situação de postura defensiva com um contexto positivo. E para as altcoins, vamos ver também uma formação de estrutura sólida acima dos nossos preços médios para poder carregar posições. Então, nós temos a possibilidade de um processo de correção para a continuação no movimento de alta. Então, sim, a nossa expectativa é que essa seja uma semana de correção, mas apenas para a continuação do movimento de alta. Lembrando que, para que isso de fato aconteça, precisamos ver esse rompimento dessa barreira do Bitcoin dos $31.800. Então, seguimos monitorando e acompanhando isso de perto, principalmente nas nossas lives diárias que acontecem aqui no canal Clube Criptomaníacos, 12h15, onde a gente atualiza todas essas possibilidades. Então, vejo vocês em uma live ou na nossa próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.